Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Bem, são 15 horas agora no horário de Brasília. Estamos de volta com o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E o debate de hoje, mais uma vez, voltado para a questão da violência doméstica e quais têm sido, portanto, as iniciativas do poder público, como também da própria sociedade, no sentido de certa forma, apoiar aí as vítimas desse tipo de violência. Acima de tudo, também fazer com que a parte agressora, que ela também, de alguma forma, seja alcançada pelas nossas leis. É nesse sentido que hoje nós estamos com os nossos convidados, como também com a nossa convidada, doutora Patrícia Zapponi, que é a presidente da Rede de Proteção a Vítimas e Manutenção de Direitos Laço Branco. Doutora Patrícia Zapponi, seja também muito bem-vinda, muito boa tarde para a senhora. Mais uma vez, voltando para esse tema, que é importante estar sempre mantendo este tema na discussão, até mesmo com o objetivo de levar mais orientação também para o nosso público, né, doutora Zapponi? Boa tarde. Exato, Walter. É sempre muito bom ter esse espaço para estar divulgando as iniciativas, para estar divulgando os direitos e principalmente de uma mácula da nossa sociedade que vem crescendo cada dia mais, que é a violência doméstica, a violência de gênero, a intrafamiliar. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E vamos nós. Deixa eu também cumprimentar o doutor Alexandre Paturi. Doutor Paturi, ele é delegado da Polícia Federal, mas hoje ele é secretário executivo de Segurança Pública daqui da nossa capital federal. Bom, doutor Paturi, seja também muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado também por atender mais uma vez ao nosso convite e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutora Patrícia Zapponi. Boa tarde, doutor Everardo. É muito bom estar aqui de volta. É um ambiente muito qualificado, onde a gente tem tempo, tem espaço para poder discutir um assunto tão relevante como esse. Então, prazer estar de volta e estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela gentileza. Também o doutor Everardo Gueiros, ele que também é advogado, é especialista aqui em direito eleitoral, direito processual civil e direito empresarial, atuante também em tribunais superiores, como o STF, STJ, TST e TSE, como também muito preocupado também com essa questão da violência doméstica, aqui também dando a sua valiosa colaboração, contribuição para levarmos mais informações aí para o nosso público ouvinte. Também seja muito bem-vindo, doutor Everardo. Muito boa tarde, muito obrigado novamente por receber esse convite, Walter. É sempre uma honra voltar aqui à Rádio Justiça para discutir principalmente um tema relevante. Eu quero dar uma boa tarde também à minha amiga Patrícia Zapponi. Eu também faço parte do instituto dela, do Laço Branco. Então, ela tem iniciativas fundamentais para que a gente consiga evitar ou pelo menos minimizar a violência para mulheres e crianças. Quero também dar o meu boa tarde aqui ao doutor Paturi, que é secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem um trabalho também exímio, a Secretaria de Segurança Pública aqui. Eu tenho muito orgulho de dizer que a Polícia do Distrito Federal, dentre os estados, ela se destaca pela qualidade do seu serviço. Então, eu quero também dar uma boa tarde caloroso aqui para o nosso secretário executivo e para a sua produção, Ana Cláudia, minha amiga, Neto Silva e Marcela Luiza. Muito boa tarde, Walter. Muito obrigado também. Muito obrigado também às pessoas que estão também conosco aqui nos estúdios, acompanhando aqui a entrevista. Bom, doutora Zapponi, claro que estamos sempre aqui abordando este tema que é importantíssimo, ou seja, quando falamos justamente da violência doméstica em Brasília, a gente também pensa nesse nosso Brasil, colocamos dentro da discussão esse Brasil nosso de tamanho continental. Ou seja, muita coisa tem sido feita, principalmente o encorajamento da mulher para que ela, de alguma forma, faça, portanto, aí a denúncia. Quer dizer, ela fazendo a denúncia, ela tem o amparo do Estado para, de certa forma, não sofrer represália, porque esse ainda me parece que é o grande ponto em que muitas das vítimas, às vezes, silencia com medo de sofrer uma represália maior do que ela tinha sofrido. Vamos lá, Walter. Aqui em Brasília nós temos uma Secretaria de Segurança Pública extremamente atuante, que ela é aberta
né? A sociedade civil, ela é aberta a campanhas, ela está sempre atuante. Uma polícia civil extremamente preparada na área da violência doméstica. Os equipamentos públicos nossos, como Casa da Mulher Brasileira, Casa Abrigo, Casa de Passagem, os CEANs, os NAFABs, os NUIANs, são extremamente bem qualificados. Os profissionais são bem qualificados e os equipamentos muito bem preparados. O que acontece? O que às vezes falta? Conhecimento. Conhecimento e divulgação, muitas vezes. Porém, hoje, com a interlocução, posso falar de hoje, da gestão de hoje, com a interlocução que nós temos com a Secretaria de Segurança Pública, a sociedade civil, os equipamentos, as secretarias, nós podemos o quê? Levar o conhecimento para uma ponta que, às vezes, a secretaria não consegue chegar. Porque nós não temos, por exemplo, Brasília não é uma cidade nem tão grande, mas se você pegar o grande entorno, nós temos iniciativas de enfrentamento à violência intrafamiliar em vários lugares. Só que assim, nós temos condição de saber quantas associações nós temos no Sol Nascente? Não temos. No Pôr do Sol, no Córrego das Corujas, no Córrego do Arrozal. E existem iniciativas da sociedade civil em todos esses lugares. Aí o que acontece? Como a gente não consegue passar a informação, muitas vezes, para essa ponta, existe o desconhecimento. Claro que a proteção da mulher, cabe a ela também a postura dela. Porque não adianta nada. Eu peço uma medida protetiva. Hoje a medida protetiva no DF ela é preventiva, então dificilmente uma mulher não vai sair da delegacia com a medida protetiva. Mas se ela mesmo quebrar essa protetiva, se ela for falar com um ofensor, porque a grande maioria das mulheres, isso eu posso lhe dizer como advogada, que morrem, muitas vezes ela subestimou a capacidade desse ofensor de ceifar a vida dela. Ela abriu guarda para isso. Nós tivemos até uma agente de polícia que faleceu, eu estive conversando com essa agente de polícia durante umas 5 horas, tentando convencê-la que ela precisava da protetiva e que ela precisava de proteção. Ela não acreditava. Então, assim, equipamento nós temos, a nossa lei é eficaz, sim. Nós temos profissionais extremamente comprometidos em termos de Distrito Federal. Aí, se a gente for para outras localidades do país, nós temos uma discrepância muito grande da nossa realidade do Distrito Federal. Nós temos lugares que ainda não tem juiz, não tem delegado, tem localidades que não tem. Então, você não tem uma efetivação dessa proteção. Mas nós temos que trabalhar a conscientização desta mulher vítima. E como eu sempre falo, é vital o atendimento psicológico para esta vítima. Porque a mulher que sofre violência, o que acontece? Ela primeiro adoece, ela primeiro sofreu a violência psicológica, para posteriormente ela sofrer a violência física. Ela já foi minada, ela já está se sentindo incompetente, ela já está se sentindo incapaz e ela já está isolada. Não é que a violência acontece de uma hora para outra, não. São várias violências que vão acontecendo e minando a base dessa mulher. Agora, ainda nessa mesma linha, doutor Paturi, claro que quando deparamos com uma estatística, quer dizer, cada ano temos uma estatística, já estamos com números também da prática de violência contra a mulher também neste ano. Mas a minha questão é a seguinte: sabemos dos programas que existem dentro da Secretaria de Segurança Pública, vamos também abordá-los, mas essa é uma responsabilidade em termos, acima de tudo, de integralidade. É uma responsabilidade de toda a sociedade essa questão de quando debatemos aqui esse ponto da violência doméstica? Walter, a responsabilidade ela é de todos. Está na Constituição, inclusive. É dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Mas o início da fala, até para provocar também a questão do debate, a gente tem estudado muito o que tem acontecido. Cada feminicídio ele é estudado de forma qualitativa, não só da forma quantitativa. A gente avalia tudo o que aconteceu, o antes, o depois. E uma coisa eu posso não te assegurar, porque estamos tratando de ciências humanas. Sim. Mas o que eu posso te dizer é que as campanhas efetivamente têm funcionado.
campanhas como essa do Laço Branco efetivamente têm funcionado. E sabe por que eu digo isso? Porque 90% das pessoas que cometem feminicídio têm uma extensa anotação criminal. Ou seja, o público que a gente consegue alcançar, que de alguma maneira tem jeito, a gente está alcançando. A gente consegue demover uma ideia inicial, a gente consegue alcançar aquele cidadão que não ultrapassou a linha do inadmissível, mas o nosso grande desafio, que a gente ainda não sabe a resposta, é como atingir as pessoas que efetivamente querem, praticam e não são alcançadas pelas campanhas. Tem o caso de a pessoa que cometeu o feminicídio que tinha 11 anotações criminais. 11. Inclusive de Maria da Penha. Qual é o tipo de campanha que alcança esse tipo de pessoa? Então, na realidade, é sentarmos para conversar e olha que eu estou afastando qualquer ilação daquela conversa fácil que a gente não aceita de que a polícia prende e o judiciário solta. Não é isso. A responsabilidade é de todos, a começar pelo legislativo. A polícia prende quando a legislação permite. O juiz prende ou dá alguma medida alternativa à prisão quando a legislação permite. Não é isso. É uma discussão de todos, inclusive do legislativo. Falei isso, inclusive, numa reunião que nós tivemos na Câmara dos Deputados, na TV Câmara. Há que se discutir o que pode ser feito com essas pessoas que não são alcançadas efetivamente, que são reiteradamente praticam crimes, que não respeitam as mulheres. Enfim, é uma discussão que depende de todos, uma discussão integral para a gente saber qual é o mal menor, porque estamos numa situação de guerra. E olha que eu estou falando guerra contra o feminicídio. Os homicídios estão caindo de forma consistente ao longo dos últimos anos, mas na contramão os feminicídios têm aumentado. Pode ser o machismo estrutural, pode ser a forma como é divulgada, porque toda vez que há uma divulgação em massa, eu não estou dizendo que é isso o fundamento que acontece em outros feminicídios, mas essa divulgação ela pode repelir a ideia de quem não é afeto a cometer o crime, mas às vezes incentiva aquela pessoa descompensada que comete o crime, que não se importa com a vida alheia. Então essa é outra discussão também que a gente está travando. Nós não sabemos a resposta, nós não estamos aqui para dar uma resposta fácil, mas estamos aqui para discutir e um espaço aberto como esse é muito importante para nós. Diante do que foi posto pela doutora Zapponi, também pelo doutor Paturi, agora com o senhor, doutor Everardo, claro que boa parte da população brasileira está no debate e claro, e nesse debate, na discussão, sempre surge ali aquela proposta, se tivesse prisão perpétua, pena de morte, claro que não temos prisão perpétua nem pena de morte, mas endurecer, dar mais anos de cadeia para quem pratica a violência doméstica, o feminicídio, resolveria a questão? Ou seja, essa questão está mais numa punição mais severa ou estaria mais no campo da educação? Walter, eu acho que são múltiplas as facetas. Eu não posso afirmar que uma legislação mais dura ou uma legislação mais branda facilitaria ou diminuiria a quantidade. É uma questão realmente, eu acho que é uma questão estrutural. Nós temos que, sim, as penas no nosso Brasil, a legislação nós temos. Às vezes o que nós temos é um sentimento de impunidade. E aí encontrar uma solução para esse sentimento de impunidade, mas também dar alternativa para essas vítimas, porque muitas vezes a camada social mais sofrida, mais pobre, é onde há um maior número de feminicídios. A mulher sai, presta uma queixa contra o marido, vai lá, recebe uma protetiva e não tem para onde voltar. E aí volta para o mesmo lugar de onde saiu. E aí as promessas são feitas de parte a parte, se promete que não vai mais ocorrer aquela violência, mas geralmente o crime ele não decorre da primeira violência. Quando já vamos dizer assim, é a gota d'água, é depois que vem uma crescente de violência até que haja o feminicídio. De forma que, se a gente
socialmente, estruturalmente, o Estado conseguisse dar uma alternativa para essas pessoas, para que elas pudessem sair daquele local. Claro que tem os psicopatas, tem a psicopatia. E a gente vê muita gente sendo perseguida hoje, muito stalking. As pessoas perseguem porque tem realmente algumas dificuldades mentais. Eu atribuo a isso. Mas a gente também tem que dar alternativas. Eu me lembro de uma campanha anterior da polícia que tinha quem tinha a protetiva, a mulher tinha eu não sei se era um chaveiro, ainda tem. Era o Viva Flor, que aí treme quando a pessoa que tem a protetiva, né, que ela tem a protetiva contra, se aproxima dela, ou seja, ela fica... O botão do pânico. Nós temos o Viva Flor. Viva Flor. Então, isso já é uma alternativa, mas também a mulher que sofreu a violência, ou que sofreu a violência, ele tem que ter uma alternativa. Se ele não tem alternativa, vai para onde? Então, aí volta para o mesmo ambiente, o ambiente já viciado, e termina ocorrendo o pior, entende? Muitas vezes se acredita, como acho que foi Patrícia que disse, se acredita ali que eu conversei com a policial e disse a ela que ela precisava de uma protetiva, expliquei, e ela não acredita que aquele outro ser humano, que ela devota tanto sentimento, devota tanto amor, que ele vai poder chegar numa violência desse nível. Mas acontece. O fato é que acontece. Por isso que eu participo lá do Laço Branco e estou tão empenhado numa campanha que veio da cabeça da Patrícia, que é presidente nossa lá do Instituto, Homens de Honra. A violência contra a mulher geralmente ocorre por parte de nós mesmos. É difícil ter uma violência de uma mulher contra a outra. Ou é menor. Geralmente é do homem contra a mulher. Então, nós homens é que temos a obrigação de nos conscientizar. Eu até brinquei da última vez que esteve junto com Patrícia. Essa é uma campanha machista. Essa é uma campanha que o homem tem que tomar para si a responsabilidade. E muitos desses que cometem essa violência se acham muito fortes. Talvez olhando para a mulher que é um ser mais delicado. Delicado, eu digo, de força física. Talvez, se nós, homens, falarmos para eles, que são homens também, talvez eles nos ouçam. Talvez a gente consiga atingir o coração ou a psique dele. Tinha uma história que eu ouvia desde pequeno, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. O vizinho tem que meter a colher. O vizinho tem que chamar o poder público. Às vezes a pessoa não está em condição de fazê-lo. Então, quem circunda aquele casal tem que se envolver sim. Ah, mas eu fui conversar com ela e ela não quer. Não importa, está na lei. Tem um regramento legal e você é cidadão. Vai lá e faz a queixa. Enfim, eu acho que se nós unirmos vontade com capacidade técnica do poder público, com essas políticas alternativas de educar, mas eu não diria que a educação só resolve também não, sabe, Walter? Uhum. Eu acho que tem que ter educação para quem pode ser ainda atingido por ela, sim, como muito bem disse aqui o doutor Paturi, mas tem casos crônicos que essa educação não vai conseguir atingir. Esse sim, tem que ser apenado e cumprir a pena de forma rígida. Perfeito. Então, acho que uma solução tem que ser com múltiplas facetas para a gente conseguir diminuir esse escândalo que é o feminicídio feminino. O Laço Branco, doutora Patrícia, ele, de certa forma, ele desempenha realmente o seu belo papel social no antes ou no depois do feminicídio? No antes e no depois. Porque um dos programas hoje do Laço Branco, nós estamos indo para os canteiros de obra. Para além dos advogados que nós estamos mobilizando, médico, dentista, quando os a senhora homens... fala canteiro de obra literal. Então tem uma obra... Tem tudo a ver com a questão social? Exatamente. A violência doméstica? Tem. É uma questão educacional. Se você não mudar aquela educação, aquela concepção, aquela cultura, porque é um problema cultural. A mulher em si, ela sempre foi vista como animais, uma criança e um terreno.
É a velha história do casamento que eu sempre conto. Casamento é lindo, não é? Eu acho, gosto muito. Porém, o pai da noiva carrega a noiva pelo braço e faz a transmissão de posse daquela moça para o outro detentor. E ainda fala, e cuide bem dela. Como se ela não tivesse vontade própria, quer ter uma transmissão de posse. Ela saiu da guarda do seu pai, que é ótimo. O pai tem que ser um homem participativo para as suas filhas, porque o pai é o primeiro homem da vida daquela menina. E é o que ela vai entender como ela tem que ser tratada posteriormente. Tanto é que meninas que são maltratadas em casa refletem e aceitam serem maltratadas fora de casa. Então, o pai, ele é a primeira referência daquela menina, cultural. Se ele é um pai autoritário, se ele é um pai agressivo, ela vai entender que o autoritarismo e a agressividade é o normal que ela tem que ter. E muitas mulheres confundem essa agressividade com amor. Olha o tamanho do problema. Né? Então, a gente passa pela educação machista que as mães podem dar para os seus filhos, para a postura asseverada do pai. E como é que fica esta menina no meio desse contexto? Olha, eu tenho que fazer o serviço doméstico que meu irmão não pode fazer. O meu pai trata mal a minha mãe e nem comigo fala. Veja bem, então, o que é um homem para ela? É um homem agressivo? É um homem que está do seu lado? Eu posso falar de mim. Olha só, eu fui vítima de violência, né? Sim. Meu pai, quando conheceu meu marido, né, já conhecia, quando encontrou com ele a última vez, nós fomos almoçar em São Paulo, meu pai olhou para mim e falou, você vai ficar com este cara até quando? Na cara dele. Este rapaz, este homem não lhe merece. Meu pai falou. Depois eu quase morri, mas meu pai olhou. Só que eu não levei em conta o que meu pai estava falando. E eu quase morri. Então, meu pai virou e falou assim, isso foi uma tragédia anunciada, eu tinha lhe dito. E eu tive um pai que, nossa, era um pai, com todo modelo, mas me casei com um homem que não correspondia àquilo. Ou melhor, os olhos dos outros correspondiam, dentro de casa não. Não é? Então, veja bem, é muito importante. Então, a gente está falando de educação, porque só a força policial, só os meios de segurança não vão fazer. A gente tem que ter uma professora que eduque, tem que... em Brasília, nós temos o quê? A Semana da Maria da Penha nas escolas. Nós temos na grade curricular essa questão da não violência dentro das escolas. Então, eu falo que a questão da não violência ela é multidisciplinar. A saúde tem que estar participando, como a nossa rede de proteção. O DF é... Enquanto o que você falou, se é um problema social, só para botar no debate, Patrícia, eu acho que vai um pouco ao encontro do que eu falei, Walter. É um problema social porque quem está numa classe social mais privilegiada, quem é classe média alta, quem é rico, essa mulher, se sofre uma violência, ela tem uma alternativa, ela tem para onde ir. Ela não sai e, às vezes, se submete de voltar para o local onde ela foi vítima. Ela sai, ela vai passar a noite, aquela primeira noite no hotel, porque pode pagar, depois ela pega um apartamento para ela, ou pega uma casa para ela, ou volta. Ela tem algumas alternativas. Mas aí eu entro na questão cultural. Muitas mulheres, até delegadas de polícia, juízas, mulheres que são independentes, elas sofrem a dependência emocional. E aí elas não conseguem sair do ciclo da violência. Por exemplo, eu falo de mim. Eu fui uma advogada, sou uma advogada que já trabalhava com violência doméstica e sofri violência doméstica. E eu tinha como sair. Nós temos histórias de delegadas de polícia que sofreram a violência e permaneceram nela. E só depois de 17 anos saíram. Então eu falo que ela é democrática, né? É uma violência democrática que está em todos os lugares. A violência não é física, o feminicídio, ok, é o ápice. Mas tem a violência psicológica, sexual, patrimonial. A mulher sofre realmente violências múltiplas. Então é um problema cultural. E olha só, o dogma da igreja muitas vezes não deixa esta mulher sair desse casamento. A igreja não deixa. A família não deixa, porque a gente tem que pensar que a mulher divorciada, a mulher desquitada, ela era vista como uma prostituta, ok? Ela era uma ameaça para as outras.
Hoje que está melhorzinha a coisa. Mas as mulheres não eram bem vistas a partir do momento que elas se separavam. Então tem todo esse contexto, né? Esse peso cultural, esse peso todo para cima da mulher. A polícia hoje, no seu conceito, e esse conceito durante muitos anos perdurou no seio da sociedade, o papel da polícia é prender e apresentar às autoridades competentes. Mas eu gostaria também de conhecer, e o senhor já nos pontuou aqui em outras oportunidades, os programas que a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, através, portanto, dos seus órgãos, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, ou seja, cada um tem, portanto, aí a sua missão institucional. Quer dizer, quais os programas que, de certa forma, estão aí prontos para, que já estão com a sociedade no geral, doutor Paturi, prevendo, acima de tudo, trabalhando, contudo, no campo da prevenção, e como o senhor também pontuou, né, quando, infelizmente, acontece aí o pior, de alguma forma, aquilo que aconteceu também será objeto de estudo para um trabalho mais aprofundado no campo da proteção? Eu vou tentar. A gente tem que tomar cuidado para não ficar ansioso demais, porque são tantos assuntos, né? E, Walter, uma coisa importante que eu tenho que mencionar é que a medida protetiva, ela funciona. Ela funciona. Às vezes a pessoa tenta tirar a exceção pela regra e isso é injusto. Porque num estudo, até o doutor Zago estava colocando, que é mais fácil uma mulher morrer de acidente de trânsito do que ela morrer depois de uma medida protetiva. Tamanho é o percentual. O problema é que a quantidade de mortes às vezes está atrelada a uma não procura da pessoa pelo Estado, da mulher pelo Estado. Salvo engano, 60% das mulheres que morreram não tinham medida protetiva. E muitas vezes desmotivadas por essa falsa informação de que não adianta ter uma medida protetiva. As mulheres que têm medida protetiva, com certeza absoluta, matematicamente, a probabilidade é muito menor de sofrer um infortúnio, de ela ser acometida por uma violência doméstica depois que ela procura o Estado. Bom, não é fácil, não é básico, a gente está enfrentando um machismo estrutural. E esse machismo estrutural, ele vem da história a qual todos nós estamos submetidos. Hoje você dizer, e eu digo isso como homem, que não existe homem que não tenha um quê de machismo, infelizmente. Por mais que a gente lute, às vezes até uma piada sem graça, às vezes até você termina sendo conivente ou silente diante de uma situação que você deveria intervir, e aí vem a nossa primeira campanha do não ao covarde. De não aceito. Eu não tenho amigos covardes que fazem piadas sem graça contra a mulher, porque às vezes o início de tudo está numa piada, na normalização, onde daí você acha que é normal um amigo lesionar a namorada, e é um tapa, é um grito, como o próprio doutor Everardo disse, ele é gradativo. Nenhum incêndio começa grande, às vezes começa pequeno. É uma piada sem graça, é uma normalização, é um empurrão. E dali a violência vai escalando e muitas vezes chega num ponto de não retorno. E é aí que as nossas campanhas entram, como o do não ao covarde, como a mulher não se cale. Porque o que se quer é a liberdade dela dizer um não. Um não. Independente se começou talvez com um sim, com um provável sim, o não é não. E observe, o sim, dependendo do contexto, também tem que ser encarado como não. Porque às vezes é uma situação onde diminui a capacidade cognitiva, seja por uma bebida, seja pelo consumo de drogas, seja pela questão da idade. Então o sim não necessariamente é o sim. E o não, com certeza, ele é um não. Agora, o que é que não se quer? O que não se quer é que a faca que está ali na gaveta da cozinha se torne um instrumento de dominação, se torne um instrumento de mutilação, porque a maioria dos crimes acontecem dentro de casa, a maioria dos crimes acontecem com arma branca. E o Estado vai até a porta da pessoa, mas ela só entra se ela deixar ou se ela procurar o Estado. E aí também vem a campanha do meta a colher. Meter a colher, sim. E eu disse isso da vez passada que estive aqui, e a gente sempre fala isso, que as pessoas ligam no final de semana para criticar o vizinho que está com som alto,
para criticar o animal, o cachorro do vizinho que está latindo, mas não liga, é incapaz de ligar quando a sua vizinha está apanhando do marido, do companheiro. E às vezes no outro dia, quando vê, aconteceu uma desgraça. Por quê? Porque o vizinho foi silente, o vizinho não quis. E essa é uma outra campanha também do Não ao Covarde. Nós sabemos das dificuldades da ressocialização, das dificuldades dos presídios. Ninguém está aqui propondo encarceramento. O que a gente está discutindo é que a maioria absoluta das pessoas tem conserto. Mas existe uma reserva mínima, como eu disse, que tem inúmeras anotações criminais, onde o legislativo deveria avaliar a possibilidade de não deixar essa pessoa presente, porque o que não está certo é a mulher estar presa dentro de casa e essa pessoa com 11 anotações criminais está nas ruas, às vezes em liberdade provisória, às vezes respondendo por uma Maria da Penha, e nós não conseguimos impedir porque às vezes a própria mulher ela é vítima dela mesma. Às vezes você tem que defender a mulher dela mesma, infelizmente dela mesma, porque que ela não consegue visualizar que ela está compartilhando, ela está convivendo com a pessoa que pode ser o seu futuro algoz. E aí entra as campanhas, e como eu disse, as campanhas elas têm de alguma maneira funcionado. E aí, para finalizar minha fala, eu sei que às vezes pode parecer até um jargão piegas, mas não é, de as pessoas não mudam. Não mudam. Ah, mas meu vizinho mudou. Ok, exceção. Não tire a exceção pela regra. Se a pessoa já te lesionou, se ela já te deu um tapa, se ela já te deu um soco, não arrisque. As mulheres que têm arriscado têm sofrido consequências e às vezes até a morte. Então, se a pessoa liga, vamos ter a nossa última conversa, às vezes é a última conversa, infelizmente. É aquela história da cobra, que a gente até brinca, a cobra quando troca de pele é para se tornar uma cobra maior. Essa insistência pode te levar para o cemitério. Pode ser que a gente esteja errado? Ok, tudo bem, pela exceção. Mas é melhor, como estamos numa guerra, travando uma guerra contra o feminicídio, é melhor que a gente trate em cima das exceções. E aí vem campanhas como a do Laço Branco, vem a questão da responsabilidade social, vem a integralidade, que é a responsabilidade de todos. Ou seja, temos várias e várias campanhas, mas a nossa preocupação, infelizmente, é com essa parcela reduzidíssima que não é afetada pela campanha, mas que a gente não está conseguindo tirar ela de dentro da casa da mulher e, infelizmente, às vezes tem acontecido números como a gente tem visto. O senhor falou agora há pouco, né, doutor Gueiros, de que a mulher de um poder aquisitivo, poder econômico bom, ela tem para onde ir quando passa por uma situação como essa. Ao passo que já até colocamos aqui, é só uma provocação também, né, para os senhores, como também para a doutora Patrícia, é uma pessoa que não tem, quer dizer, é dependente econômica do companheiro, né, do marido, enfim. E vem logo ao seu pensamento, se eu sair daqui, eu vou sobreviver de que forma? Cita até um caso interessante que ocorreu, quero crer que em Campinas, onde a justiça precisou agir, porque uma pessoa sofreu, portanto, a violência doméstica, não quis voltar para casa e levou os 3 filhos, inclusive 2 com, enfim, pessoas com deficiência. E morando, portanto, na rua, ali sobrevivendo da melhor forma possível com a ajuda, portanto, alheia. Até que, portanto, tivemos aí a Defensoria Pública que buscou realmente conhecer o caso, entrou na Justiça e a Justiça, então, determinou que o Estado, no caso o município, bancasse o aluguel social, portanto, para essa pessoa. Aí vinha aquela história, o valor do aluguel social mal dava, portanto, para comprar aí uma passagem de metrô durante uma semana e para pagar um aluguel também era muito insuficiente. E como é que a gente pode, de certa forma, avançar também nessa responsabilidade do Estado, quando sabemos se ela voltasse para casa e ela teve essa consciência, ela poderia ser morta junto com os filhos. Foi para a rua. Na rua o Estado descobriu que não era nem para ela estar na rua, mas o Estado descobriu, vem cá que nós vamos lhe acolher com o aluguel social
e o valor deste tamanhozinho que a prefeitura tem lá suas políticas para poder, de alguma forma, aplicar aquele valor. Quer dizer, esse assunto é um assunto bem grandioso, é um assunto que nós temos aí a Secretaria de Segurança Pública através dos seus órgãos na ponta, como também temos áreas sociais do Executivo, de alguma forma, também ali tomando as suas providências dentro do campo social, mas quando chegamos num ponto realmente para definir, deparamos, portanto, com essa situação que o povo consegue não entender. Teria explicação esse assunto, doutor Gueiros, na opinião do senhor? Você sabe que as políticas públicas, todas elas dependem, além da decisão, vamos dizer assim, a decisão política, vou adotar essa política pública, ela depende também de uma série de procedimentos até você conseguir a sua real implementação. Mas eu penso rapidamente aqui, existem políticas públicas aqui habitacionais. As mulheres nessa situação podem ser privilegiadas nessas políticas públicas habitacionais, através da CODAB, aqui no Distrito Federal, por exemplo. As mulheres poderiam ter um privilégio de serem realocadas nesses apartamentos, nessas casas que a CODAB facilita, preferencialmente. Eu me lembro muito da discussão na época do Bolsa Família, depois Auxílio Brasil e tal, que se falava, esse Auxílio Brasil vai para quem e tal, e definiu-se que o Auxílio Brasil e a Bolsa Família, que é o atual programa, ele é destinado à mulher, porque por estudos verificou-se que quando esse recurso vai para a mulher, esse recurso é mais aplicado dentro do lar, com ela e com os filhos, que necessariamente quando ia para a posse do homem, que davam outra destinação. Muitas vezes a destinação inapropriada para aquele auxílio, para aquele benefício. Então, tem condição de fazer? Tem condição. É simples? É não. É fácil? É não. Mas tem que ter uma decisão política. Tem que primeiro o governante dizer, eu preciso solucionar de uma vez por todas esse problema. Vou pegar aqui dentro do meu governo os diversos órgãos e vou fazer com que eles trabalhem de forma coletiva. É difícil? É. Mas pior é como está. Pior é a gente não ver o poder público tentando realmente fazer uma política pública que auxilie essas pessoas financeiramente. Geralmente está lá a mulher, é mãe de família, está lá. Ela tem os filhos, aí não consegue trabalhar fora, aí é sustentada pelo marido, aí o marido... A gente conhece essa história. Essa história a gente conhece. Precisa dar uma alternativa para ela. Não adianta só a gente ficar aqui conversando, a gente ficar descobrindo o ovo de Colombo. Precisa dar uma alternativa. Qual é a alternativa concreta que nós podemos dar para essa mulher? Não sei. Aí eu prefiro ouvir aqui as ideias da minha amiga Patrícia, que acompanha isso mais próximo, que acompanha isso de perto, junto. Então, eu acho que talvez Patrícia tenha mais propriedade para responder isso que eu próprio, sabe, Walter? Entendo. Então, encaminho a colocação para a doutora Patrícia Zapponi. Um dos pleitos, à época, quando eu estive até numa secretaria da mulher, era que a mulher, muitas vezes vítima de violência, ela conseguiu atendimento na Casa da Mulher Brasileira, para o psicossocial, atendimento jurídico, mas ela não tinha nem dinheiro para pegar uma passagem, comprar uma passagem de ônibus, pegar um ônibus para ir para esse atendimento. A situação é muito mais séria. Então, assim, o aluguel social é importante. Só que se a mulher não conseguir se recuperar psicologicamente falando, não adianta você fazer oficina do que for de empreendedorismo para ela romper essa barreira que ela tem, porque ela não está, ela está paralisada, ela foi vítima de violência. Ela já não se acha capaz. Então, nós tínhamos que ter, de fato, uma política que atendesse psicologicamente essas mulheres para ela poder se reconstruir. Ela tinha que ter meios de ter, supondo ela é vítima de violência, ela vai receber o atendimento, ou ela tinha um passe livre, que ela pegava o ônibus para poder ir para o atendimento. Não sei de que maneira. Eu cheguei até a entrar em contato com algumas pessoas para ver o que a gente poderia fazer para essa vítima que está em extrema vulnerabilidade, que vai buscar o atendimento na Casa da Mulher Brasileira, vai buscar o atendimento no CEA e às vezes ela não vai
nem para o CAPS, nem para o atendimento que ela tem que ir, porque ela não tem dinheiro. Não tem como ir, né? Ela não tem como Não ir. tem como ir. Ela não tem. É incrível você não pensar que não tem uma política do Estado, né? Porque é obrigação do Estado fornecer isso, é obrigação do Estado fornecer o tratamento psíquico, é obrigação do Estado fornecer o tratamento médico. Então é obrigação do Estado também fazer com que essa pessoa possa chegar no local para ela receber. E assim, a mulher vítima de violência, às vezes o companheiro tirou tudo dela. Porque muitas vezes a mulher, ela primeira trabalha coisa que tira isso, e né? ela entrega todo o salário dela. Aliás, essa aí é uma das violências. Violência patrimonial, ela não tem. Mas esse ranço, de alguma forma, quando eu coloco esse ranço que está dentro da nossa cultura, no caso também, doutor Paturi, e os senhores estudam, como também a doutora Zapponi, como também o doutor Gueiros, estudam de forma profunda aí essa questão. Quer dizer, essa questão, né, tira o dinheiro. Quer dizer, há bem pouco tempo atrás, a mulher, para ser contratada, tinha que ter a autorização do marido para poder estar ali exercendo a sua função, trabalhando. E também, quando recebia o salário, o marido é que recebia. Quer dizer, são coisas muito próximas, não que justifique realmente aí o que nós estamos aqui debatendo, que é a questão da violência praticada, portanto, aí contra a mulher. Mas nós sabemos também do empenho, do esforço dos setores, focando aqui no caso a Secretaria de Segurança Pública, que vem também desenvolvendo aí esse trabalho com vários programas, de alguma forma, voltados justamente para essa questão. Mas se não tiver realmente, como o senhor muito bem pontuou no início, o envolvimento de toda a sociedade, fica realmente muito complicado. Por exemplo, no local de trabalho, é normal a Secretaria de Segurança Pública contar com a empresa responsável socialmente, com políticas voltadas para os seus empregados e também empregadas, uma meia hora ali, né, para todo mundo ir para, enfim, debater, discutir. Quer dizer, isso de alguma forma, ficando incutido na nossa cultura, ajudaria também no campo da prevenção a prática desse tipo de crime, ou seja, dos feminicídios, da violência doméstica. Tivemos até casos recentes, não tem nem um mês, de uma pessoa que chegou em casa, isso não foi em Brasília, foi em Formosa, e chegou em casa e viu que a comida estava salgada, jogou fora, espancou, portanto, a mulher, a companheira, fato que deu repercussão nacional. Sim, deu a repercussão, mas e daí? Né? Ou seja, como tirar de alguma forma aí um estudo, lições desse tipo de caso, que é aparentemente simples, mas que é profundo, acima de tudo, em termos de violência. A gente tem discutido muito, Walter, a questão da empresa responsável, né? Mas só, peço licença, só para fazer um comentário do que foi dito aqui pelos colegas anteriormente, né? O problema é que a gente acha que as coisas mudaram, mas no fundo, pouca coisa mudou. Você pode pensar em tecnologia, em avanços, mas é até difícil fazer um exercício de empatia, porque a gente não consegue entender, mas acontece que a mulher sujeita à violência doméstica, ela às vezes perde a dignidade, ela perde o discernimento, o que é pior, e ela perde a esperança. Porque para quem está de fora, é muito simples você dizer como é que você se sujeita a isso. Mas a gente não sabe as dores de quem está lá. E muito possivelmente a gente não conseguiu ainda identificar essas dores. Porque se fosse simples, já teria feito. Então, você não alcança. A pessoa diz, olha, será que você não está vendo que essa pessoa está tomando tudo que você tem? Que essa pessoa está te agredindo? Que está te afastando da família? É difícil para quem está de fora, mas seja o amor ou o desamor, algo acontece e é esse investimento que a gente, de alguma maneira, está tentando fazer. Quanto à questão das passagens, o governo aqui, o Estado, ele tem o Viva Flor. O Viva Flor é como se fosse um botão de pânico. Sim. A gente nunca perdeu nenhuma mulher utilizando o Viva Flor e o DMPP,
principalmente quando tem a tornozeleira, essa integração, quando ela aperta o botão do pânico, imediatamente é disparado uma viatura, quando a gente não consegue entrar em contato com ela, em direção a ela. Quando tem a tornozeleira e há uma violação de perímetro, a gente entra em contato com os dois. Se não conseguir, dispara 2 viaturas, uma para o agressor e uma para a vítima. A gente consegue visualizar no mapa. Então a gente nunca perdeu. E há uma possibilidade agora do Viva Flor ser entregue administrativamente na delegacia. E quando ela chega lá e não tem como voltar para casa, a gente fez um acordo com a empresa de aplicativo, essa empresa de aplicativo leva ela de volta para casa. Se não for possível, a viatura vai levar ela para casa. Então, a gente tem estudado possibilidades. O próprio governo também, com a questão dos órfãos do feminicídio, do aluguel social, há um investimento nisso. Agora, claro que há uma limitação, primeiro, cognitiva de quem recebe, de procurar o Estado, há uma limitação financeira, porque o orçamento ele tem o seu limite. E há uma participação, Walter, da integralidade com a participação social. As empresas estão cada dia mais comprometidas e isso para a gente é um motivo de alegria. Saber que a responsabilidade é de todos. Elas estão abrindo a possibilidade da gente ir lá conversar com os homens e com as mulheres. Com as mulheres para que elas percebam, para que elas ajudem, para que uma amiga ajude a outra, porque às vezes quem está envolvido não consegue perceber o buraco onde ela está. E aos homens, com campanhas como a do Laço Branco, como do Não ao Covarde, em dizer, olha, você também é responsável. Se você é machista e a gente não vai conseguir arrancar isso da sua cabeça, engula o seu machismo, pelo menos para que essa geração não seja contaminada. Você não passe, aliás, para outra geração. Então há uma discussão grande e as empresas, os empresários, eles inclusive a gente dá um selo lá, dizer, olha, empresa amiga aqui da segurança pública, empresa responsável, que está com a gente de mãos dadas, tentando todos juntos brigar contra esse mal nessa guerra contra o feminicídio. Então há várias campanhas em curso, seja do governo, seja da sociedade. A polícia sem a sociedade não é absolutamente nada. A segurança pública sem a sociedade, sem a participação social, sem as empresas, sem a sociedade organizada, não é nada, porque não adianta a gente prender, não é isso que a gente quer. A gente quer evitar você dizer que prendeu, como nós prendemos todos que cometeram feminicídio. Todos. Adianta? Não. O que a gente quer é que a mulher não morra. A gente não quer que aconteça. Agora, como polícia judiciária, a gente tem resolvido 100% dos problemas. Mas o que a gente quer é como polícia preventiva, como sociedade preventiva, para que o crime não ocorra. Doutor Paturi, como é que tem acesso ao Viva Flor? É o advogado que pede, a própria mulher pede. Como é que essa mulher tem acesso ao Viva Flor? O Viva Flor ele é administrativo ou judicial. A maioria das vezes ele é judicial. Quando tem a tornozeleira, reserva jurisdição, só o juiz pode dar. O Viva Flor administrativo, se ela chegar em uma delegacia, é preenchido um questionário, é feita uma avaliação de risco e o delegado ou a delegada lá na delegacia, na DEAN, ela pode entregar administrativamente o aparelho, que é o botão do pânico, não é a tornozeleira. A gente consegue visualizar no mapa, apertou o botão, tem prioridade, é disparada uma viatura para atender. E é comunicado à justiça que no prazo de 30 dias confirma ou não. Mas para não correr o risco, porque, Walter e Patrícia, o que acontece? Muitas vezes ela ia na delegacia, a gente comunicava à justiça, a justiça é muito rápida, em menos de 24 horas ela já avalia, mas infelizmente nessas 24 horas ela mudava de ideia. Ela chegava em casa e simplesmente, por algum motivo, desistia e a gente disse, não, se você corre o risco, tome logo o aparelho aqui, porque se precisar, nem que depois a gente pegue de volta, acho que não é necessário, mas ela já sai da delegacia com o aparelho, se for visualizado pelo delegado, pela delegada, lá na DEAN, a necessidade. Esse aparelho não é só sonoro, ele também mede a distância. Isso. Enfim, ele tem um radar, uma espécie de radar. É um aparelho que tem um GPS integrado, ele não desliga, só se for quebrado, ele não desliga, só se não tiver a bateria também, né, descarregar. Mas da feita que ela aperta o botão, a gente entra em contato com ela, aparece lá na tela um sinal sonoro, é passado para o Copom, a gente entra em contato com ela, já é visível, inclusive no mapa é disparado por uma viatura e a viatura mais próxima alcança essa mulher que apertou o botão. E quando está conjugado com a tornozeleira, que é judicial,
é o melhor dos mundos, porque a gente tem perímetro fixo, perímetro móvel, o juiz estabelece uma distância. Então, se ele ingressou, se ele violou esse perímetro, toca o alarme, a pulseira, a tornozeleira vibra, a mulher imediatamente toca o telefone, abre o mapa dizendo onde o agressor está, e a gente entra em contato com os dois. O próprio agressor vai saber que ele violou o perímetro, opa, E já estão me monitorando, eu não vou fazer nada não. E às vezes, doutor Everardo, o que acontece? Às vezes é a própria vítima que não sabe onde está o agressor que viola, quer dizer, que entra no perímetro, ou às vezes ele está cruzando com o ônibus. Então, às vezes toca o alarme e a gente visualiza, não, pela velocidade que ele está num carro e está se afastando. E aí você... Mas são, assim, milhares de vezes que aquele negócio toca. E como eu disse, hoje tem aproximadamente umas 600 pessoas e nunca perdemos, graças a Deus, nenhum. A gente fica até com receio quando fala isso, porque... mas, assim, são quase 40 pessoas que ficam por conta disso, monitorando 24 horas todos os dias da semana. E esse monitoramento, ele tem prazo para acontecer? Olha, daqui 2 meses você tem que devolver, portanto, aqui esse equipamento. Como é que... Isso depende da decisão judicial. Quando é administrativa, a gente entrega prontamente e tem 1 mês para o juiz avaliar, o Ministério Público. Então, e a maioria é judicial. A maioria é uma medida protetiva que ela pede para dar, o juiz pede para dar o aparelho do Viva Flor, ou quando ele é integrado com o monitoramento da tornozeleira, que é chamado DMPP, que é uma diretoria lá de monitoramento de pessoas protegidas. Esse, para a gente, é o melhor dos mundos, porque a gente sabe onde está ela e onde está o agressor. Com o aparelho, a gente só fica sabendo onde está a vítima, que eventualmente aperta o botão, mas dependendo da periculosidade do agressor, é melhor que esteja com a tornozeleira. Para a gente é melhor. Doutor, deixa eu só provocar a doutora Patrícia, porque até então pouca gente sabe o que nós estamos debatendo aqui, né? A vítima de violência doméstica. Enfim, o doutor Patrícia já nos explicou, toma aqui o botão do pânico, claro, né? Desde que caiba realmente ali o botão do pânico e desde que caiba também se ela pode ou não voltar para casa. Não podendo voltar para casa, a senhora falou na Casa da Mulher Brasileira. Exato. Tem abrigo essa casa? A Casa da Mulher Brasileira tem uma casa de passagem, que a mulher pode ficar durante 48 horas até o deferimento das medidas protetivas. Mas não, sei que não é culpa da senhora. 48 horas para deferir medida protetiva, é curto. Sim. Mas assim, pode ser dilatado. Se for deferida a medida protetiva e ela não tiver como ir, aí ela vai para casa-abrigo, que é uma casa de segurança. E lá ela pode ficar até 90 dias. As mulheres efetivamente não gostam de ir para casa-abrigo. Porém, como eu explico para algumas mulheres, a partir do momento, se ela está correndo um risco muito grande e ela for para casa-abrigo, ela está na tutela do Estado. O Estado está tomando conta dela e dos filhos. Os meninos até 12 anos e as meninas até, se ela tiver mãe, a mãe até 90 anos. A mulher, qualquer tempo, e menino até 12 anos. As mulheres se sentem presas, porém, ela não consegue entender muitas vezes que, dada a periculosidade que ela está vivendo, se ela for para casa-abrigo, ela starta tudo que é do Estado. Vai startar CRAS, CREAS, tudo o que ela precisa para retomar a vida dela. E ela vai estar efetivamente em segurança. Porque a imagem que a mulher tem, poxa vida, ele me agrediu e eu que vou ficar presa? Porque quando ela vai para casa-abrigo, ela não pode ter contato externo. Até mesmo porque para ele não saber onde ela está. E aí, a partir do momento que ela vai para casa-abrigo, ela vai startar todos os equipamentos do Estado em prol da reconstrução dessa mulher, e o judiciário vai entender, olha, ela foi para casa-abrigo, realmente é grave a situação dela. E até o judiciário vai andar mais rápido. Só que isso é muito difícil fazer com que a mulher entenda. Você não está sendo presa, você está numa medida de segurança. Pelo próprio inconsciente coletivo. Né? As pessoas, imagine, as pessoas não gostam de fazer tratamento psicológico porque acham que vai ser louco. Que dirá, você fala para uma mulher, você vai para casa-abrigo numa medida de segurança, ela vai se sentir presa. E detalhe, ela não sabe que mesmo ela indo para casa-abrigo, ela não perde nada, ela não perde a casa dela, ela não perde os direitos dela, muito pelo contrário, vai ser trabalhado para ela ter direito a voltar. Porque normalmente quem tem que sair da casa é o ofensor. É o homem que sai da casa.
Ah, mas ele disse que a casa é dele. Não, o teu direito de ficar na casa Tem é muito seu. disso, né? A casa é minha, Então, quem serve é as você. mulheres, elas têm medo por conta disso, porque não é muito conhecido isso. Você vê ainda mulheres que não conhecem. A Lei Maria da Penha é uma lei pequenininha, 48 artigos, né? Tem mulher que não lê. E o engraçado é que todo mundo tem um celular na mão, né? Pode ser o celular mais barato, o que for. Todo mundo tem acesso para fazer a pesquisa que for. Por que não pesquisa seus direitos, né? Para saber o direito que você tem, conversa com as suas vizinhas. Eu sei que é tudo muito difícil, mas as mulheres, elas têm também que buscar o direito delas e precisam entender que se foi para casa-abrigo, você não vai perder o seu direito. Porque ela acha que ela vai perder o emprego dela. Ela não vai perder o emprego, porque a partir do momento, se ela trabalha de carteira assinada, ela foi para casa-abrigo, é oficiado o serviço dela para dizer, olha, está na medida de segurança. E ela não pode perder o emprego por isso. As crianças, elas vão para uma escola do perímetro da casa-abrigo, então não sai da escola. E isso não é divulgado e não é feito um trabalho para essa mulher ter consciência. Olha, eu tenho para onde ir. E aí, a partir disso, ela começa a reconstruir a vida dela. Eu já tive muitos embates nesse sentido. A casa-abrigo é excelente. Precisa se olhar a casa-abrigo com bons olhos. Porque as mulheres acham que elas vão estar presas, que elas vão perder os direitos dela, e elas não vão perder o direito delas. Com relação às empresas que o doutor Paturi falou, existe uma cota hoje que algumas empresas colocam para poder contratar mulheres vítimas de violência. Vale ressaltar que a mulher que trabalha em algum emprego que tem outra localidade, ela pode ser transferida do local que ela trabalha para qualquer outro local que ela trabalha, que ela tem possibilidade de trabalhar, se ela tiver com medida protetiva, se ela for vítima de violência. Ela pode chegar no departamento pessoal e falar, olha, eu não quero mais trabalhar aqui porque eu passei por isso, eu preciso para ir a outra unidade do supermercado em outro bairro, que seja. E tudo isso nós precisamos largamente estar falando, estar explicando, estar dizendo o tempo inteiro. Porque é o que a gente fala, o direito está aí, está colocado, as políticas públicas existem. O problema é como fazer, como chegar. Porque às vezes, até quem é da sociedade civil, no nosso caso nós somos um grupo de advogados, mas tem hora que o braço da gente não dá. Né? Não dá, você não alcança. E aí a gente precisa estar sempre buscando meios de como chegar. Nesse aspecto, aí é uma conscientização de mão dupla, né? Não só tentar conscientizar o agressor que ele não pode fazer, porque vai ter consequências, os atos dele vão ter consequências, como conscientizar também a vítima que ela pode e deve, né, denunciar, que ela vai ser acolhida pelo Estado, que existe uma política para isso, para que a vítima pare de ter receio, pare de ter medo de fazer a denúncia. Esse dado que o doutor Paturi colocou para nós é um dado fundamental. Eu próprio não conhecia esse dado, essa informação de que até hoje, Deus permita que permaneça assim, até hoje a mulher que estava sobre essa proteção, sob medidas protetivas, não perdemos nenhuma delas. De forma que isso é muito animador para a própria vítima saber que se ela tiver debaixo dessa proteção, ela possivelmente vai conseguir seguir a vida dela. Então, essa informação a gente precisa repetir, para que as vítimas tenham certeza que podem tentar se socorrer do Estado. E aqui no DF... preciso só fazer um esclarecimento que é só do que está submetido ao Viva Flu. Ao Viva Ao Flu, Viva Flu, porque tem várias medidas protetivas. Eu que no afã, no desejo de que fosse por todas as medidas protetivas, mas não. Deus ouça o senhor, né? Quem tiver no Viva Flu. Obrigado. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Eu peço licença aos senhores, quanto também a senhora, a doutora Zapponi. Nós vamos para o nosso intervalo, mas já estaremos de volta e teremos mais uma hora pela frente para que possamos então abordar este tema tão importante. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar
Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, estamos de volta com o nosso debate aqui no Justiça na Tarde. E hoje o tema do debate, mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, estaremos com este tema, a violência doméstica. E o objetivo é levar mais esclarecimentos e, acima de tudo, também dar a contribuição social da emissora, claro, né, com os nossos convidados, levar para você mais informações para que possamos, então, conter essa situação, a violência doméstica, os feminicídios e tantas outras violências que, infelizmente, têm acontecido. E aconteceu, eu gostaria de pegar aqui um ponto com os nossos convidados, como também com a nossa convidada, doutora Patrícia Zapponi, o doutor Everardo Gueiros, como também o doutor Alexandre Paturi. Doutor Paturi, quer dizer, era comum em carnavais passados aqui no nosso país, as pessoas até faziam, portanto, aí uma brincadeira. Olha, carnaval em fevereiro, então, infelizmente, tem muitos casos de estupros e outras coisas mais, e terminam aí as maternidades 9 meses depois, tendo um contingente muito grande de bebês que nascem, associando, portanto, o nascimento dos bebês, acima de tudo, com o estupro. Como também muitas ocorrências de furto de beijos ou roubo de beijos, ou seja, ataques também contra o corpo das mulheres, e era realmente uma situação muito grande. Eu confesso para o senhor que este ano, com toda sinceridade, pelo menos focando aqui na nossa capital federal, esse tipo de ocorrência, eu não lembro de ter visto algum destaque nesse tipo de ocorrência. Qual seria a explicação? Uma atuação, de certa forma, mais contundente dos nossos órgãos de segurança pública, uma conscientização maior, portanto, da população por conta dos programas que estão sendo aplicados aqui na nossa capital federal, dentre os quais também da Secretaria de Segurança Pública. Qual seria a explicação? Ou eu estou enganado, já que o número de ocorrências teria superado, em termos estatísticos, outros carnavais? Os números, eles realmente diminuíram bastante. E eu diria que são múltiplos fatores. Uma ação forte da segurança pública, da polícia, mas também uma conscientização da população. Eu estive particularmente com o Ministério Público, Dr. Sabo, a equipe dele, ao lado do Raparigueiros, que é um bloco conhecido aqui em Brasília, só para se eu ter uma noção, não só da questão de violência doméstica, mas no ano passado foram 10 facadas só nesse bloco, 17. No ano passado? E nós não tivemos nenhuma facada, nenhum caso de estupro, nenhum assédio, nenhuma violência doméstica. Agora, a ação da polícia foi forte, eu diria muito forte. Tivemos revistas na saída da rodoviária, saída do metrô, linha de revista antes de entrar nos blocos, drones, helicóptero, câmeras. Então, centenas de câmeras. Mas, além dessa atuação forte, a gente tem que agradecer e reconhecer a população. A população entendeu que o não é não. Isso foi conversado com todos os comandantes, com todos os coronéis presentes, majores, tenentes-coronéis, capitães. A própria comandante-geral se envolveu nisso, a comandante Ana Paula. Aliás, somos a única unidade da federação onde temos 2 comandantes mulheres, a comandante Ana Paula, comandante da PM, e a comandante Mônica dos Bombeiros. As 2 presentes, inclusive, no Carnaval, junto com a Polícia Civil, Detran, Unidade de Inteligência, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, OAB, Sociedade Civil, todos numa campanha forte. A população entendeu que o não é não. Não temos registrado nenhuma violência contra a mulher durante o período de Carnaval, pelo menos formalizada. Então, a gente tem que agradecer muito a população e dizer que está de parabéns e gerou um compromisso enorme para o próximo ano, porque se tivermos um caso, é um aumento exponencial, porque se nós tivermos zero facadas, zero importunação, zero estupro, e com a ajuda de todos. É a relação de integralidade. Todos juntos percebemos, reconhecemos e trabalhamos
para essa melhora. Agora, doutor Gueiros, e se, de certa forma, as pessoas que brincam o carnaval, não importa o gênero, estão ali na sua brincadeira e, de certa forma, também estão ali. Antigamente se falava paquerar, namorar, e de repente, por conta justamente desse trabalho eficaz que vem sendo colocado, até mesmo com o objetivo de evitar um mal maior, quer dizer, os jovens ficam ali meio que, se eles demonstrarem algum tipo de frustração, tipo, diminui um pouquinho aí para a gente poder então, porque o jovem está, de certa forma, receoso de chegar junto da outra forma. Seria o quê? Uma outra política no sentido de como fazer a abordagem decente entre os jovens, decente que eu falo sem querer regular aqui costumes de forma alguma, né? Mas de que forma chegar justamente para não ofender, seria mais ou menos isso? Veja, eu, como você sabe, eu sou pai de 3 filhas, né? Tenho uma já saindo da adolescência. Inclusive está aqui conosco, Exatamente. Né? Que é a Eduarda Gueiros. Está aqui. Eduarda Gueiros. Seja bem-vinda, viu, Eduarda? Está aqui... acompanhando bem aqui o papai aqui do lado. Tá, né? Tá futura aqui. Advogada também. Isso, futura advogada está aqui acompanhando. Veja, o que ela diz é o seguinte, que realmente nas festas, nos bares e tal, isso diminuiu. Mas eu acho que isso não é problema não, Walter. O ser humano é engenhoso. E o ser humano pode sim muito bem fazer uma brincadeira interessante, pode... Sem ofender, sem violar o corpo de ninguém, sem roubar um beijo, sem puxar o cabelo. Porque eu me lembro, viu, Walter, na minha época, eu já sou 50, na minha época... bem ali que já faz um bocado de tempo. Eu me lembro, na minha época, a gente pegava no cabelo da menina. A menina passava, a gente pegava no cabelo da menina. E eu vou dizer, 100% das meninas odiavam essa brincadeira. Você pegava no cabelo da menina achando que você estava fazendo uma coisa positiva, mas 100% não gostavam. E depois elas confessavam, né? Pega no cabelo, não gosto. Às vezes a gente tinha uma amiga que estava na roda, e aí um outro garoto pegava no cabelo dela assim, eu não gosto que pegue no meu cabelo. Então, realmente, você tem que ter um respeito. Mas isso não quer dizer que você não pode, de uma forma alegre, de uma forma... Num carnaval, numa brincadeira, você não pode insinuar, você não pode dar uma palavra, você não pode mandar um bilhete dizendo que a pessoa é bonita. Sei lá, tem tanta forma, o ser humano é tão engenhoso que vai encontrar uma forma de fazer uma paquera que seja uma paquera boa. Responsável, que seja uma paquera que dê frutos a paquera. Que também adianta o quê? Você ir lá... eu fico pensando, né, pelo lado desses que faziam isso. Vai lá e rouba um beijo da menina, um beijo roubado. Adiantou de quê na vida dele? Ofendeu outra pessoa. Não conseguiu, talvez, o intuito dele, que era se aproximar da pessoa para, quem sabe, até começar um namoro, uma paquera, alguma coisa. Não conseguiu, só fez afastar. Então, essa conscientização também para as novas gerações é importante. Que eles podem fazer de forma diferente. Entende? Eu... como sou, né, daquelas outras priscas eras, eu acho que o homem tem que ser mais galanteador, o homem tem que ser mais alegre, mais gentil, a mulher gosta de estar feliz do lado de um companheiro. Eu acho que o homem tem que proporcionar isso à mulher, alegria, para que ela se sinta bem, para que ela esteja num ambiente alegre. Entendeu? Acho que o homem tem que se preocupar mais com isso do que propriamente que puxar o cabelo da mulher, como quando eu era adolescente fiz. Essa é a linha de trabalho do Laço Branco, principalmente no sentido de trabalhar com aquelas pessoas que, de alguma forma, cometeram, portanto, a violência doméstica, como também, de alguma forma, praticaram o feminicídio, quer dizer, como também aqueles que, de alguma forma, buscam ajuda também no Laço Branco. Quer dizer, é importante realmente ter essa conversa com o gênero masculino para que ele, de alguma forma, ele possa ser sincero, que respeite, que entenda que não estamos mais naquele passado em que o pensamento era a mulher é minha, não é de mais ninguém. Como é que é esse trabalho do Laço Branco, doutora Patrícia? Nós trabalhamos preventivamente e eu falo que escolhemos trabalhar os homens porque durante 10 anos da minha vida eu dei palestra para mulheres. E quanto mais eu falava que a mulher podia, menos ela podia. Mais conflito tinha. E aí eu falei, bom, quem é a causa, né? Quem causa a violência é o homem. Então eu tenho que falar para este homem. Dizer, olha, você pode dizer que você sente dor. Ele pode dizer que ele está fraco, que ele tem medo. Porque muitas vezes o homem, ele é violento porque ele tem que esconder o medo dele. Porque ele foi educado para ser o mais forte,
para ser o provedor. E eu não estou tirando a masculinidade dele, eu estou tirando a postura machista de dizer, olha, você não pode chorar, olha, você não sente dor. Você sente dor, você tem medo de ficar desempregado. Você tem medo. O homem tem medo também. Só que ele é educado para ser o provedor. É o que eu sempre falo. O que nós ensinamos no projeto com as crianças? Gentileza. Gentileza educacional. Que o menino ele tem que deixar a menina passar na frente. Que ele tem que ajudar a mãe dele se ela estiver carregando um pacote pesado. Abrir a porta do carro. Abrir a porta do carro. Fechar. A gentileza ainda existe. Porque é o que eu sempre falo. O homem, ele continua sendo homem, ele continua tendo mais força física. E a mulher continua sendo quem ela é. Como eu pontuei um dia contigo, né, Walter? Eu estava atendendo no Laço Branco, eu escutei o seguinte, a hora que eu abri a porta, a vítima, uma senhora, vira para mim e fala, você vai me atender? Sim, eu vou lhe atender. Não, mas a senhora está de saia, a senhora está arrumada? Quer dizer, eu preciso descaracterizar o meu feminino para poder atuar trabalhando em favor das mulheres? Não. Eu tenho que dizer que, olha, eu sou uma mulher, continuo com a minha feminilidade, com as minhas debilidades, por assim dizer, as minhas hipossuficiências, e eu preciso de ajuda. E o homem, ele precisa entender que nós estamos lado a lado e que cabe um ao outro se juntar e caminhar conjuntamente. Sabe? E o que acontece? Quando nós decidimos trabalhar com homens, quando eu decidi, Patrícia, eu sofri retaliação. Eu sofri retaliação da secretária, da Comissão da Mulher Advogada. Me tiraram da comissão. Porque eu comecei a fazer um trabalho com homens e eu estaria tirando o protagonismo feminino. Então, assim, há a necessidade de se fazer diferente, não mais do mesmo. Né? Eu falo muito com o Dr. Marcelo Zago, eu falo, Marcelo, nós não podemos fazer mais do mesmo, vamos fazer diferente. Alguém precisa falar com esse homem. E aí, conversando com um psicólogo do TJ, nós decidimos até fazer outro dia uma live com um ofensor, que passou pelo grupo reflexivo, pelas 12 sessões do grupo reflexivo, para ele dizer o que ele não entendia quando ele estava na posição de ofensor. O que ele tem que aprender? O que ele tem que enxergar? Porque a pessoa não enxerga. Então, o nosso papel, quando nós trabalhamos com os homens, é fazer com que eles enxerguem a postura que não é agradável. O que é a violência? Qual o comportamento que ele tem que é ofensivo? Porque ele não se percebe, o ofensor não se percebe ofensor e muitas vezes a vítima não se percebe vítima. O homem que praticou a violência, às vezes ele não tem consciência que aquilo foi violência. Principalmente quando ele pratica uma fala. Ele proíbe de usar um vestido, ele proíbe de falar com a mãe. Para ele é normal. Ele é o dono daquela mulher. Então, nós temos que trabalhar esse homem para ele entender que, olha, não está certo. Não está certo. E eu escuto muito de alguns homens, assim, eu não sei mais como me comportar. Outro dia, um colega ligou, advogado, dizendo assim, Patrícia, a minha filha está ficando moça. Eu posso continuar pondo minha filha no meu colo? Ué, pode. Não, mas será? Então, assim, tudo depende de como é feita a coisa. Né? Você pode continuar beijando sua filha? Pode. Você não vai dar um beijo lascivo na sua filha, você vai beijar com respeito. É isso que muitas vezes no inconsciente coletivo, quando nós fazemos os grupos reflexivos, as rodas de homem, existe uma mistura muito grande. Eles não sabem o limite de cada coisa. E como os valores e os comportamentos, hoje em dia está tudo muito avançado. Hoje você não vê mais jovens namorando para noivar e casar. Está tudo meio assim, você não sabe se o jovem está em união estável, o que é que está acontecendo. Então, assim, você não sabe. Tanto é que nos escritórios a gente faz contrato de namoro hoje. Quando está namorando e não quer constituir família e já tem uma vida, faz um contrato de namoro. Então, olha quantas diferenças comportamentais que nós temos que lidar. Então, esse trabalho com homens, foi o que eu falei, nós vamos para o canteiro da obra. Então,
muitos homens, canteiro de obra, para conversar com esses homens. Ainda há necessidade do homem falar para o homem, porque senão ele não escuta a mulher. Mas quando um homem chega e fala, olha, o que é violência, que isso daqui está errado, e é o homem falando, tem outro impacto. Funciona diferente no psicológico do homem. Esse é o tipo da parceria que a Secretaria de Segurança Pública, que trabalha também no campo preventivo, estimula a sociedade para que o faça, doutor Faturi? Não só a sociedade, né? Quando eu falo que a gente vive numa sociedade machista, lembre que a Secretaria de Segurança Pública, as polícias, a maioria absoluta é de homens, né? É formada por homens. Inclusive tem uma ação agora do governo, que é o Ressignificar, onde nós recebemos a ordem do governo do Distrito Federal de treinar todos os membros da Secretaria de Segurança Pública. Eu, doutor Sandro, secretário, todos faremos o treinamento. Primeiro, para perceber se você é ou não um agressor, entre aspas. Se você pratica ou não um machismo estrutural que pode, de alguma maneira, te colocar numa situação futura de algoz. As pessoas não percebem. Incrível como as pessoas não percebem. E a segunda vertente é que você saiba atender uma pessoa vítima de violência. Porque há uma reclamação e toda reclamação ela é válida, toda reclamação ela é apurada e a gente sabe, a gente não está aqui para poder esconder os nossos erros, não. Nós não temos compromisso com os erros. As pessoas chegam e dizem, olha, eu não fui tão bem atendida, não fui atendida como eu deveria ser. E a gente diz, ok, qual é o problema, o que a gente precisa fazer para consertar? Então, nós sabemos das nossas fragilidades e estamos trabalhando nisso. E esse é o programa Ressignificar, que começou com a Secretaria de Segurança Pública e suas forças vinculadas. E uma coisa que eu sempre falo, se a pessoa não foi bem atendida, reclama. Ah, não adianta, adianta sim. Procura aonde você tem que falar, seja na corregedoria, porque é o seguinte, a Secretaria de Segurança Pública, ela não tem condição de saber, saber se você não trouxer essa reclamação. Então, eu sempre falo, porque às vezes nos grupos, eu tenho muito grupo de mulheres, de tudo, e de advogadas, vem dizendo, olha, eu não fui bem atendido. Se você não foi bem atendido, busque o órgão que existe e faça a sua reclamação para eles poderem melhorar. Porque não dá, Walter, para medir as pessoas por nossa própria régua, né? É difícil. Sim. Eu fui criado numa família onde quem mandava era minha mãe. Apesar de meu pai... Opa, bem-vindo à minha vida. Ser uma pessoa muito forte. O meu também. Quem manda lá em casa, em mim, em meu filho de 14 anos, é minha esposa. Depois eu quero essa gravação que ela está trabalhando para pegar um crédito lá em casa. Com certeza. Então, definitivamente quem manda é ela. E isso não me diminui nada. Eu sou um homem com um H maiúsculo e olha que eu sou bem incisivo e forte nas minhas posições, mas isso não diminui nada. Às vezes por uma questão de administração, às vezes, não só da casa, porque ela trabalha igualmente, a mesma quantidade de horas que eu trabalho, ela trabalha, mas ela, digamos assim, tem um pouco mais de afinidade de poder organizar as coisas e ficar na mão dela. Isso não diminui nada. E eu não consigo perceber, eu não consigo ter aquela empatia com aquelas pessoas que não aceitam isso. Que não aceitam. Eu visualizo e olha que toda vez que eu faço algum programa, alguma entrevista, etc., aí no direct, que meu Instagram é aberto, eu fico recebendo umas barbaridades. E quando eu falo que eu não tenho um amigo covarde, entenda-se que eu não tenho medo de covarde. Aliás, a gente não tem nem medo de bandido, vai ter medo de covarde que fica mandando, você fala isso aí deve bater na mulher em casa, isso aí é um absurdo, e o direito dos homens. Entenda, e a própria vice-governadora até falou isso recentemente, quando eu defendo as mulheres, eu estou defendendo todos. Porque se eu não defendo as mulheres, eu não defendo os filhos das mulheres, os maridos das mulheres, a própria família. E é uma situação de hipossuficiência, não que a mulher seja mais fraca, mas que a mulher está como vítima, às vezes dela mesma, e às vezes do algoz que, por ter uma força física,
ou por ela ter uma dependência econômica, financeira, psicológica, está numa situação de vulnerabilidade. E é por isso que temos que ter um pouco mais de atenção e trabalhar para que haja um equilíbrio. Estamos numa situação de desequilíbrio. Eu sei que é chato falar isso, às vezes pode parecer um tom pejorativo dizer que está em guerra. Dizer que é intolerante, não avalie como um tom pejorativo, mas nós somos intolerantes à violência doméstica. Na dúvida, a gente escuta a mulher e atua, que nem a gente fez no carnaval. No carnaval, a mulher que procurava um policial e dizia, olha, aquele ali está me importunando, não aconteceu, mas todos estavam orientados a simplesmente ir lá e retirar a pessoa para conversar. Então, numa guerra, as coisas não são... a gente não age da mesma maneira que numa situação de equilíbrio. E tivemos inúmeros feminicídios no ano passado. Nós estamos com menos esse ano, mas, como eu disse, ninguém vai se vangloriar enquanto uma mulher for vítima de feminicídio. E é por isso que nós vamos trabalhar de forma incessante, de forma intolerante contra a violência doméstica e de forma a tratar o assunto com a preocupação que ele requer. E para o senhor, doutor Gueiros, claro, né? Importante esse tema, portanto, é abordado, ou seja, o foco no homem, para que de alguma forma ele também seja parceiro desta luta contra a violência doméstica. Como é que o senhor avalia, portanto, este ponto? Caberia dentro desse contexto o gênero feminino, que de alguma forma está iniciando ali um relacionamento, e temos tantos casos, né, das pessoas que se aproximam das mulheres, às vezes para aparentemente com a boa intenção, entre aspas, de lhe causar prejuízo econômico, de lhe preparar uma armadilha e tirar também a sua vida, enfim, de lhe fazer, portanto, a maldade. Caberia dentro da nossa legislação ela buscar um nada consta daquele nome que ela tem, até mesmo para saber se é verdadeiro, se não é, alguma coisa nesse sentido, ou seja, nossa legislação, nosso arcabouço jurídico, de alguma forma, permitiria isso? Eu acho que hoje a gente vive quase um Big Brother, né? Eu brinco que se não tiver no Google, não está no mundo. Mas você tem sim, eu acho que a mulher tem que tomar esse cuidado sim, quando ela inicia um relacionamento. E às vezes o homem também tem que tomar esse cuidado. Porque você está começando uma vida ali a dois, mesmo que seja um namoro, você está começando uma vida a dois, com uma pessoa que às vezes é absolutamente desconhecida. Você não sabe a história pregressa dela, você não sabe a família como vem. Por isso que se falava antigamente que você casa não é só com a pessoa, você casa com a família da pessoa. Porque tem todo um histórico que você vai trazer para saber quem é aquela pessoa que você está se relacionando. Então, eu acho isso absolutamente válido. Para além disso, eu acho válido também, voltando um pouco no tema que falaram aí sobre as empresas que atuam fortemente contra esse tipo de violência, numa das empresas que nós somos sócios, já houve um caso de violência doméstica e o funcionário foi demitido sumariamente. Chegou ao nosso conhecimento, ele foi demitido sumariamente, porque aí é o poder potestativo do empregador. Eu não quero nas minhas empresas uma pessoa que agride a mulher dele. Essa pessoa não interessa dentro das minhas empresas, porque ele vai ser um péssimo exemplo, porque ele é um criminoso que já praticou o crime, ele, além de tudo, é um péssimo exemplo e ele se acha, depois que faz isso, nada vai acontecer comigo. Se as empresas também adotam uma política de punição, simplesmente eu não quero trabalhar com esse tipo de gente, então você vai embora. E aí ele vai começar a sentir. A pessoa tem que sentir, sabe? Sentir um pouco na carne, sentir um pouco na pele. Se essa é uma das formas que submetem muitas vezes o parceiro à violência, que é a violência financeira. Então, eu acho isso realmente válido. E para a senhora, doutora Patrícia, também nessa mesma colocação, caberia uma averiguação do nada consta? Olha, eu tenho mulheres que já ligam lá no escritório perguntando se tem como pesquisar. E muitas delas já vão no Jus Brasil para ver se ele tem processo, o que é que tem. Muitas mulheres já estão tomando essa iniciativa.
Porque assim, se muitas vezes eu me caso com alguém e dá erro de pessoa, eu posso Claro. anular o casamento. Até porque, antigamente, aí já venho eu de novo com essa minha idade, a pessoa, Deus Mas me você é uma livre. criança ainda. Tá doutor. certo. Criança tá assim no bom. sentido da idade. Tá bom, Walter. Eu agradeço o elogio. Mas veja, antigamente era na praça da cidade que você conhecia as pessoas, que você se relacionava. Antigamente era mais fácil, porque você tinha uma proximidade, mesmo nas grandes cidades, era meio que setorizado por bairros e tal. Hoje em dia você entra num aplicativo, começa um namoro com uma pessoa que mora do outro lado do mundo. Via aplicativo, até encontrar a marca tal, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois encontra a pessoa e tal. De fato, você não sabe quem é a pessoa. Então, eu acho que tem que procurar mais, tomar mais cuidado. Eu defendi uma tese aí, também, essa é bem retrógrada, tá? Eu vou apanhar aí nas redes, mas faz parte da vida. Eu defendi uma tese que era o seguinte: a velocidade com que Patrícia falou dos relacionamentos hoje, eu acho que elas também são responsáveis por a diminuição na duração dos relacionamentos. Explico. Você começa um namoro, e aí quando você já começa o namoro, hoje em dia você começa o namoro por onde? Pela lua de mel. Conhece a pessoa com 3 minutos, com 5 minutos marca uma possibilidade. Vamos viajar aqui, vamos para Goiânia passar o fim de semana lá. Aí já vai curtir, os que podem mais viajam para mais longe. Aí já vai curtir o fim de semana. Então aí agrega tudo de bom que num relacionamento tem. Que é o companheirismo, que é andar junto, que é o sexo, que é... Enfim, agrega as coisas boas do relacionamento. Beleza, daqui a pouco decide, vamos morar juntos para fazer um teste? Aí o que é que vem quando mora junto? Você ter que ser resiliente, tratar com compaixão, você dividir o seu tempo com a pessoa, você dividir o seu recurso financeiro com a pessoa, você dividir o seu espaço com a pessoa, a pasta de dente que a pessoa aperta no meio, você aperta na ponta, o filme que ela gosta de assistir até tarde, você gosta de dormir cedo, 8 horas da noite. Aí você agrega o que no relacionamento? Só coisas negativas. Ou, majoritariamente, coisas negativas. Aí o nosso cérebro, né, que é a águia, astuto, bloqueia o que está fazendo mal. A primeira coisa que o cérebro faz é bloquear aquilo que pode lhe fazer mal ou que não está lhe agradando. Então ele bloqueia e diz, isso não é para mim. E aí as relações se tornam mais frágeis, mais rápidas, mas a relação a dois é uma escolha diária. É uma escolha diária. Você escolhe diariamente dividir o seu tempo, dividir os seus bons momentos, dividir as coisas ruins, dividir as preocupações. É uma escolha. Você acorda todo dia de manhã e faz aquela escolha. Eu faço, sei que minha esposa faz diariamente a mesma escolha. Em que pese por vezes a gente se desentender, por vezes ela pensa de uma forma, eu penso de outra. A gente chega num denominador comum. Às vezes ela quer ir para um local, eu não quero ir para outro. Mas, veja, nós decidimos levar a vida a dois. Então, nós temos que entrar num acordo. Então, eu acho também que essas relações, atualmente, pelas facilidades que o mundo dá, por isso que eu digo que sou retrógrado, as facilidades que o mundo dá, em vez de ajudar num relacionamento mais sólido, me parece que ele fica mais frágil. Tá? Eu sei que eu vou apanhar por aí nas redes sociais. A senhora está com a palavra, doutora Patrícia. Ela está no raciocínio sobre a questão do nada consta. Então, eu tenho mulheres que procuram e pedem para tirar o nada consta da pessoa. Procuram nas redes sociais, procuram no Jus Brasil. E quando tem alguma dúvida, hoje mesmo, fui procurada por uma moça falando, olha, eu conheci o rapaz no Tinder, ele disse que é vereador em não sei aonde, procurei a mulher que ele tinha dito, ela teve problemas de Maria da Penha, será que é verdade, será que é mentira? Dá para olhar o processo? Ele disse que foi mentira, mas eu não sei se é. Então, tem mulheres buscando essa consulta, sim. A meu ver, eu acho extremamente salutar. Eu acho conveniente. Porém, você queima etapas, né? Porque do mesmo jeito que eu vou pesquisar quem a pessoa é para ver se tem ocorrência policial, para ver se tem processos, eu vou pesquisar o restante também. Aí fica muito difícil. Tem aquela história também, né, doutor Paturi? A pessoa vai pesquisar
E nem sempre a pessoa que está se apresentando ali com o nome X se chama Y. De repente é um outro nome e de repente o nome que ele dá aparece como bonzinho numa busca, portanto, aí numa espécie de nada consta. Agora, legalmente, a pessoa pode fazer essa consulta? E a quem fazer essa consulta? A doutora Patrícia citou aqui o Jus Brasil. Jus Brasil, enfim, outros Que meios. é Agora, público. Não, oficialmente é possível? esses sites públicos todos são... É público. Sim. É o que acontece. Primeiro eu vou falar da efetividade. Aliás, primeiro eu vou falar da possibilidade, depois Sim. da efetividade. Um site público pode, o Tribunal de Justiça pode. Só a pessoa entrar e colocar o nome completo. Se tiver em segredo de justiça, vai aparecer alguma coisa, a não ser dependendo da situação. Mas assim, em regra, pode. O que não pode é ligar lá para a polícia e perguntar, vem cá, tem alguma investigação? Aí não pode. Isso não Aí não pode. pode. Até mesmo porque não consegue. A investigação, inclusive, que o fato da pessoa estar sendo investigada, isso aqui não é nenhum juízo de culpa, né? Isso ali é uma fase preparatória. Sim. Inclusive, está se constatando a eventual autoria. Isso não pode. Agora, vamos à efetividade. Lembra de um dado, até que a doutora Zapone falou, que a maioria das mulheres nunca procuravam o Estado para poder falar. Então, assim, se você vai pegar um estelionatário, você vai pegar um criminoso, quanto mais, etc., é fácil, isso vai estar lá. Com certeza ele deve ter algum processo correndo contra ele no Jus Brasil, você vai achar rapidamente. Exatamente. Mas o problema é essa pessoa que pratica violência contra as suas companheiras, às vezes de forma contumaz e nada registrado está. Então, assim, esses aplicativos, alguém diz, o mundo está diferente. O mundo virou de cabeça para baixo. Não. Olha, no Carnaval de Salvador, há 30 anos atrás, eu não acredito que esteja muito diferente agora, os relacionamentos furtivos, eles eram criados em 30 segundos, 1 minuto. Então, o aplicativo apenas facilitou, digamos assim, a vida de quem encontrava fortuitamente numa casa de show, num bar, enfim. Não há uma mudança, há uma mudança do meio tecnológico empregado. Agora, o que eu acho que a pessoa não pode ter é um comprometimento, é um compromisso, é arriscar mais do que deveria arriscar sem conhecer a pessoa. Quer dizer, você vai entrar num carro de uma pessoa desconhecida, pode ser que seja do aplicativo ou pode ser que seja num bar. Aí você tem que avaliar. Você vai iniciar um namoro ou vai mudar para a casa da pessoa, eu até acho que ela deve olhar lá no Tribunal de Justiça. Mas ela deve perguntar para os amigos, para a família, porque sempre a pessoa deixa rastro. É o tipo da coisa que a pessoa não consegue esconder. Então, um relacionamento furtivo, um encontro, uma saída, enfim, menos mal. Mas se você vai ter um relacionamento mais... uma afinidade maior, vai mudar para casa, procura saber, não custa. Essas pessoas, elas podem ter algum problema psicossomático, pode ter algum problema, um histórico. Com certeza ela vai ter um histórico anterior. E aí, quando você arrisca muito num compromisso desse e vai para dentro, ou traz para dentro de sua casa uma pessoa que tem algum problema do passado, aí sim eu acho que mereceria uma avaliação melhor, né? Porque dificilmente alguém consegue esconder. Só se fosse de outro lugar, um psicopata que ninguém soubesse, mas enfim. Normalmente as pessoas sabem e depois até diz, sabia, deu problema pela 3ª vez, pela 4ª vez. Então, assim, relacionamento furtivo até ok, desde que você não arrisque a tua própria vida, a sua saúde, e num relacionamento mais afinado, uma coisa mais longa, eu acho que merece. Você conversar com os amigos, eventualmente procurar saber dos antigos relacionamentos com família, que geralmente apresentam indícios quem é problemático. Agora, Pois não, doutora Patrícia. Walter, uma coisa que me passou pela cabeça, era o que o senhor estava falando, as mulheres que se relacionam muitas vezes com uma tela de computador, que não vem nenhum homem do outro lado. Eu peguei já casos de mulheres que perderam 500 mil reais, que elas foram mandando dinheiro, a pessoa do outro lado falando que não tinha dinheiro para comprar câmera, que a câmera estava com problema, ela mandou dinheiro e foi mandando, essa câmera nunca abriu. E ela, quando ela caiu em si, ela tinha perdido 500 mil reais aqui em Brasília.
aqui em Pessoa Brasília, esclarecida, uma com certeza. funcionária pública, né? Exatamente, para perder R$ 500 mil. Exatamente, uma tem funcionária razão, doutor pública. Então, assim, você tem que prestar atenção o que é que você está fazendo. Ah, carência, mas será que a carência te cega? É isso que eu não consigo entender muitas vezes, né? Como é que você se deixou enganar nesse tamanho todo? É a mesma coisa um outro caso. Me procurou e falou, doutora Patrícia, acho que ele foi preso por pensão alimentícia. Falei, tá. Me deu o nome e tal. Quando eu fui marcar a visita, porque ele precisava assinar um documento, porque ela havia comprado um carro, né? Um carro, e ele tinha que assinar para ela poder vender o carro, porque quem comprou foi ela. Ele tinha sido condenado por estupro. E tudo bem, e ele morava dentro da casa dela. E aí? Como assim? E foi preso no bairro que ela morava, na RA que ela morava. Quer dizer, ela não se deu trabalho porque argumentaram que acho que era pensão alimentícia e tudo bem. E funcionária pública também. Então você fala assim, o que é que está acontecendo, né, com os valores, com as pessoas? Porque não é um caso isolado, não é um caso isolado. É o mesmo caso que nós tivemos aqui do estudante de psicologia, que conseguiu seduzir e tirar dinheiro de várias mulheres, que ele foi preso pela Polícia Civil do DF, né? Ele foi em Vitória, foi preso em Vitória, o estudante de psicologia de 23 anos. Então, assim, quais os cuidados? A gente tem que tomar cuidado, tem que olhar com vagar, né? É uma coisa assim de se questionar, parar e falar, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu pensei aí, você contando essa história, Patrícia. Doutor Gueiros. Se ele tinha sido preso por pensão alimentícia e ele tinha condição de pagar essa pensão, veja, se o cara não sustenta os filhos que botou no mundo, rapaz, vai sustentar uma mulher, vai sustentar um, entende? Porque para quem é pai, para quem é mãe, sabe exatamente o tamanho do amor que tem pelo filho, né? Um amor incondicional. Se fosse eu que fosse consultado, eu já tinha dito de logo, larga que esse não presta. Larga que esse não deu comida ao filho, larga que você vai ser a próxima. Mas são esses valores que a gente não entende. E a mulher, ela tem para ela que ela vai conseguir transformar esse homem. Se ele não presta, ele não vai prestar com você também. Você não é a melhor, você não vai conseguir convertê-lo de uma maneira diferente. Não adianta. Doutor Paturi disse isso, né? Eu só pensei, eu sempre fico pensando nesses ditados populares, né? Eu sou lá de Pernambuco e isso sempre vem à cabeça. Pau que nasce torto, morre torto. Né? Ele disse isso em outras palavras, que as pessoas não mudam. As pessoas, elas, quando têm uma prática, a tendência é que elas continuem com aquela prática e, no caso, às vezes até piorando, né? É a mesma Eu coisa sei a que mulher esse é um vítima. pensamento, viu? Não cristão, mas eu trabalho muito com a estatística, né? Sim. Eu sou cristão, mas eu acredito que as pessoas não mudam. É como eu disse, alguém vai levantar a mão e vai dizer, mas meu vizinho mudou, meu primo mudou. Ok, É Glória a a Deus. exceção confirma A regra. a regra. Glória a Aí Deus. você tem que avaliar os riscos e a estatística, né? Geralmente as pessoas não mudam. E falando em estatística, nos grupos reflexivos é comprovado que o homem ele consegue talvez mudar com outra esposa, outra companheira, mas não com aquela que ele agrediu. Então, assim, essa história, ele vai, não volta porque ele Não vai tem- continuar sendo o não mesmo regenera. com você. Não. A gente falou isso, eu estava sentado aqui, eu falei isso daquela vez, Programa que eu disse, passado. olha, um cristal quebrado Sim, não se remenda. Se você levou um soco do seu companheiro, nunca vai restabelecer a situação de respeito que vocês tinham anteriormente. Pode ser que ele, enfim, mude com outra pessoa em outro relacionamento, mas aquele relacionamento, ali o cristal se quebrou e não tem conserto. Né? Deixa eu deixar aqui uma colocação, já que o nosso tempo está caminhando, já vou ter que buscar com os senhores e com a senhora os minutos finais. Mas a rede social, os aplicativos, internet, fez aumentar ou mantém a mesma estatística, doutor Paturi, de violência praticada contra a mulher? É difícil, Walter, avaliar, porque hoje a informação ela circula muito mais rápido, né? Então, os números, alguém vai dizer, a violência doméstica aumentou. Olha, eu acho até que diminuiu, porque antigamente isso não era registrado como violência doméstica, como feminicídio.
Quantas vezes a gente ouvia falar histórias há 20, 30 anos atrás, às vezes reportadas por nossos familiares, pais, avós, que tal mulher era submetida a uma série de violências em casa, não só física como psicológica. E hoje a gente tem um acesso à informação que as coisas acontecem aqui minutos. Olha, eu fico brincando, eu sigo uns 20 ou 30 blogs. E às vezes a coisa acabou de acontecer antes de ligarem no 190 do Copom, quando me ligam dizendo, olha, acabou de acontecer, eu disse, já estou sabendo há 3 minutos, porque alguém lá acabou de botar uma foto da pessoa quase que levando um soco, né? E olha que às vezes você tem um fato, o blog registra em 1 minuto, depois o Copom em 3 minutos, que alguém liga no 190, depois a inteligência me fala. Então, assim, as coisas estão muito mais rápidas. A câmera no policial, eu digo, eu tô doido por essa câmera no policial. Porque, primeiro, eu quero ver a quantidade de autoridades que vai falar com quem você está falando. Eu não sei, mas a câmera está registrando aqui. E a gente fala isso para a polícia, olha, todo mundo tem uma câmera na rua. E às vezes, em vez de você pegar só um fragmento da imagem que vai nos prejudicar como corporação, a gente vai pegar o fragmento inteiro. Isso não quer dizer que a gente não erra, não. A câmera também é a cozinha de vidro. Você não vai fazer nada errado porque alguém está vendo. Então, assim, as informações têm circulado muito mais rápido, com a quantidade muito mais intensa. Eu até acho que antes tinha mais violência. Hoje, talvez menos. Mas como hoje todo mundo fica sabendo de tudo, a todo momento, e numa rapidez incrível, a gente tem aquela falsa sensação de que as coisas estão piorando. Eu me lembrei de uma brincadeira, doutor Paturi, quando o senhor disse que queria ver a quantidade de autoridade que ia dizer, sabe com quem você está falando? Tinha uma brincadeira que dizia assim, o jovem lá era abordado pela polícia, e aí, com toda a ignorância, né, ou da arrogância, ele chegava ao policial e dizia assim, você sabe quem é meu pai? Aí o policial, com toda a delicadeza, virava para ele e dizia, eu não, se você não sabe... E isso não é só autoridade não, viu? Familiares de autoridades, não autorizados, amigos, pessoas que se dizem, principalmente de intervenção no trânsito. É uma coisa significativa que vai ser ótimo quando estiver implementado, né? Também para o senhor, doutor Everardo, essa questão também das redes sociais, nesse contexto aqui que nós estamos abordando, da violência contra a violência doméstica, que hoje em dia é uma outra característica que eu quero crer que preocupa também as polícias, que é o fato da pessoa extremamente ciumenta, que às vezes tem acesso à rede social ou da parceira, ou então o contrário, e termina cometendo desatino, ou seja, cometendo feminicídio, e posteriormente também se mata. E tem os casos também que até os filhos também, de alguma forma, também são mortos. Quer dizer, como é que a gente pode entender realmente? Isso seria uma evolução ou não? Walter, a rede social, ela, na verdade, expõe um pouco mais a vida de quem deixa, né, se expor. Então, você controla. Quem posta na rede social é você próprio. Você é quem se expõe ou não. Se você quer expor a intimidade do seu lar, e aí se seu parceiro não comunga daquele pensamento, se sua parceira não comunga daquele pensamento, ou vocês vão chegar naquele acordo que eu falei, que eu chego toda hora com minha esposa, né? Ou você vai chegar naquele acordo de composição, o que é que a gente vai fazer junto ou o que a gente não vai fazer, ou simplesmente você fecha a sua rede social, ou você arruma um outro parceiro que pense mais aproximado do que você pensa. Porque senão você volta àquela história que a gente disse aqui, que o doutor Paturi falou da estatística, que as pessoas não mudam, mas nós não estamos falando só de criminosos não, nós estamos falando de que as pessoas não mudam. Então, se a pessoa tem uma atitude reiterada de fazer uma coisa que você não gosta na rede social, ou ela expõe a vida dela demais na rede social, você tem que se relacionar com a pessoa que um pouco comunga dos seus pensamentos. Eu não tenho problema com ninguém que se expõe na rede social. Mas eu não ficaria confortável da minha mulher se expondo na rede social como eu não me exponho. Entende? Às vezes a gente passa aqui nas redes sociais e as pessoas tomando massagem e se mostrando nuas. Enfim, tem gente que gosta daquele proceder. Tem casais que entendem aquilo como uma coisa ok, correta. E eu tenho que respeitar o entendimento deles, porque aquele é o relacionamento deles. Mas dentro do meu relacionamento, eu não acho que aquilo é razoável. Eu não acho que a gente deve expor ao extremo a nossa vida. Mas aí o casal é quem tem que decidir.
não é um impor a vontade sobre o outro. É simplesmente o que é melhor para a nossa vida, o que é melhor. Porque, afinal de contas, como diz a Bíblia, viu, Walter? O varão deixa a sua casa e a varoa deixa a casa e os dois formam um novo lar. Então, eles formam uma vida em conjunto. Aquela vida que eram duas vidas separadas, elas se tornam uma vida. Isso assim fala o cristianismo. E eu creio nisso. Então, se você tem uma vida em comum, você tem que... eu brinco muito ao meu lado bom aqui, que é a minha esposa. Entende? Por quê? Porque você vai ter que negociar. Você vai ter... São duas pessoas, são duas cabeças, são duas criações, são duas idades, são duas pessoas mesmo, e você precisa chegar no entendimento. Então, eu acho que chegar nesse extremo aí é porque não houve realmente as pessoas são muito diferentes e não houve... E o que houve é que um está tentando mudar o outro, tentando obrigar a pessoa a agir como ele agiria. Não é assim. Doutora Patrícia, também nessa mesma linha, qual é o ponto de vista da senhora? É o meu ponto de vista. Tem pessoas que exageram na rede social. Tem atitudes extremamente exageradas na rede social. E a rede social ele tem dois lados. Tem um lado bom, que você pode passar informação, tem uma série de coisas, mas tem muita coisa ruim na rede social. Agora, alguém ceifar a vida da outra pessoa por conta de uma publicação, depende da publicação. Né? Não, mas nada justifica tirar a vida. Que não tenha gostado da publicação, conversa quem não gostou, mas daí a partir para a violência, nada justifica. Nada justifica tirar uma vida. Entendi. Mas as pessoas perderam, tem pessoas que perdem realmente a mão. Nem né? existe mais aquela história, aquela tese que houve aqui na defesa da honra. Street, a defesa da honra. A honra caiu. Nem existe mais aquilo. Né? A nossa justiça nem aceita mais defesa da honra. Não tem defesa da honra. Já tá, coisa do passado. Não existe mais. Bem, não tão do passado, né? Caiu bem, em 2008, foi bem recente. Foi bem ali. E como nosso tempo já se encaminha para o encerramento, e nós aqui já agradecendo a gentileza dos senhores, como também da senhora, conosco aqui nesse debate importantíssimo, doutor Paturi. Começa com o senhor. 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, para as considerações finais, doutor Paturi. Walter, eu agradeço, em nome da Secretaria de Segurança Pública, doutor Sandro Avelar, em nome do governo do Distrito Federal, em meu próprio nome, como cidadão, porque um espaço como esse, para a gente poder debater, ele é importantíssimo. A gente sente falta do compromisso. Eu sei que tem mudado ultimamente, mas o compromisso da imprensa, um compromisso dos órgãos que têm o poder de veicular a palavra para outras pessoas, de ter essa responsabilidade. E como eu disse no início da fala, está lá no artigo 144, a responsabilidade é de todos. Achar que o Estado sozinho vai resolver é uma ingenuidade, é um engano, tentar nos trazer um compromisso que nós não daremos conta. Essa responsabilidade começa dentro de casa, essa responsabilidade é tua com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você conversa na rua, onde você deve dizer, deve reiterar que, olha, a violência que você comete dentro de casa é uma violência que atinge toda a sociedade. Você não está atingindo só a sua esposa, a mãe dos seus filhos, você está comprometendo muitas vezes toda uma geração, porque quando o seu filho vê você batendo na sua esposa, é aquela teoria do caos. Você pode estar criando uma bifurcação onde aquela criança vai repetir todas as ações que você faz dentro da tua casa. E aquilo ali, você só sabe como começa, nunca quando termina. Porque um vai motivando o outro. A responsabilidade é de todos nós. Se você é machista, engula o seu machismo. Não passe isso para a próxima geração. Contenha-se, de modo que a gente consiga, todos juntos, mudar a sociedade em qual a gente está inserido. Muito obrigado. Hein? Pois não. Doutor Everardo Gueiros, também, por favor, 1 minuto e meio, 2 minutos para as considerações finais, também já agradecendo pela atenção.
Walter, para mim sempre é uma honra estar aqui, né, sentado aqui nessa mesa com você, discutindo. Sempre o nível da discussão faz a gente a refletir. Nós viemos aqui para debater e saímos daqui refletindo como engrandece. Eu acho que esse espaço é muito nobre, numa rádio muito nobre, que põe a sociedade sim a pensar, né? Eu fico muito feliz que esse tema foi chamado aqui para a gente debater, e com essas autoridades que estão aqui, doutora Patrícia, doutor Paturi e você próprio, Walter. A nossa sociedade precisa sim da concórdia, e para a gente encontrar a concórdia é com a conversa que a gente vai conseguir encontrar soluções. Então eu te agradeço e estou à disposição. Todas as vezes que for chamada, aqui estarei pronto para apresentar minhas opiniões. Muito obrigado. Pois não. Doutora Patrícia Zapponi também, por favor. Bom, 2 Walter, minutos. é sempre muito bom estar aqui. Eu quero agradecer a você, a Ana Cláudia, ao Neto, a Marcela, né, sempre pela oportunidade, e frisar que o combate à violência contra a mulher é coisa de homem, sim, né? E que a Lei Maria da Penha, ela não é a favor da mulher e nem contra os homens. Ela é uma lei de proteção. Tanto é que ela é uma lei preventiva. Então, que nós temos que frisar que é uma lei preventiva de proteção. Eu agradeço aos colegas, ao doutor Everardo, ao doutor Paturi, e dizer que a Secretaria de Segurança Pública, ela é sempre muito parceira. Ela escuta quem procura, quem quer fazer as ações, estão sempre abertos. Então, eu tenho que agradecer à Secretaria de Segurança Pública publicamente, ao doutor Everardo, que faz parte do Laço, que é quem está nos apoiando e dando condição para acontecer, né? O Homens de Honra está acontecendo por conta do apoio dele, né? E de vocês também. Agradecer muito a vocês da Rádio Justiça pelo apoio. Muito obrigada. Doutora Patrícia Zapponi, portanto, ela que é a presidente da Rede de Proteção a Vítimas e Manutenção de Direitos, o Laço Branco. É sempre um prazer tê-la aqui nos estúdios. Muito obrigado, senhora. Doutor Alexandre Paturi. Doutor Alexandre, ele é secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, ele é delegado da Polícia Federal e sempre também atende os nossos convites, e nós ficamos realmente muito agradecidos por essa gentileza, doutor Paturi. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Muito obrigado também ao senhor. Doutor Everardo Gueiros também, da mesma forma. Também é um prazer muito grande também receber sempre o senhor conosco aqui nos estúdios da emissora. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Eu apresentei, portanto, aqui esse debate, sou Walter Lima, a produção da Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos, portanto, tivemos aqui com o David Lima e a coordenação de jornalismo da Marcela Luiza. Muito obrigado também aos presentes aqui conosco nos estúdios, muito obrigado, é um prazer também tê-los aqui conosco na Rádio Justiça. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.